Mente Sã, Vida Plena, com Renan Fileto. Você que é pai, você que é mãe, eu tenho certeza que você sempre se faz a pergunta: como equilibrar o carinho e o limite na educação dos seus filhos? Esse é o tema de hoje do nosso Mente Sã, Vida Plena. Eu já servi um cafezinho para o meu amigo e psicólogo Renan Fileto. Bom dia, Renan. Bom dia, Paty. Esse cafezinho que salva vidas nesse frio, né? Pois é, e vou servir mais um pouquinho para você da nossa cafeteira francesa lá da Ativa Atacado, que forneceu tudo isso de decoração aqui pra gente. E bora lá, Renan. É uma dúvida frequente no seu consultório? Eu acho, Paty, que educar um ser humano é a tarefa mais difícil que existe, né? Com certeza. Então, assim, naturalmente aparece muito. E o que o pessoal coloca muito como questão é o excesso, né? O excesso ou a falta, né? O excesso de carinho? De carinho ou de limites, né? Ah, tá. E a falta de carinho ou a falta de limites. Como que a gente equilibra isso, né? Já vou dizer pro pessoal que, assim, equilibrar 100% a gente não consegue. Ufa! Né? Não precisa se sentir tão culpado. Não precisa, assim. Lembra que é a tarefa mais difícil de todas. Então é natural que a gente tenha questões que nem sempre seja perfeito e não precisa ser, isso que é bom, né? Ai, gente, isso daí é bom para aliviar nós pais e mães, né? Porque, como tem o ditado, né? Nasce um pai e uma mãe, nasce uma culpa, porque a gente se sente culpado de tudo. É muito difícil, né, Paty? É muito difícil. Vamos mostrar, então, algumas perguntas aqui que chegaram pra gente, né? A gente fez a caixinha de pergunta nesse final de semana. Minha esposa e eu discordamos sobre como combinar carinho e disciplina. Ela é mais permissiva, enquanto eu prefiro ser mais rígido. Como encontramos um meio termo? Isso também é comum, porque às vezes o casal diverge nisso, né? Eu sempre falo que o momento que eu for pai eu vou ter um problema porque eu sou muito carinhoso e eu tenho uma dificuldade um pouquinho maior de colocar esse limite quando eu tô com crianças, né? Mas o que eu faço comigo mesmo e que eu acho que é bem legal é a gente entender que o ato de disciplina, ele também é um ato carinhoso. Né? Quando a gente coloca horário, por exemplo, quando a gente define coisas nesse sentido, a gente não está fazendo porque a gente quer ser chato com a criança. Não, é importante. A gente está criando um ser humano que ele vai viver em sociedade. Então, esses atos de disciplina, eles são importantes para a gente preparar ele com amor e carinho para viver num mundo que nem sempre vai ter esse amor e carinho. Que ele vai receber muitos nãos também pela vida, né? Exato. E, Renan, disciplina, limite, não significa ser ríspido com seu filho. Não significa de forma alguma. A gente, às vezes, confunde ter autoridade com ser autoritário. São duas coisas diferentes, tá? A gente fala muito na psicologia, Paty, que uma criança, ela precisa do quê? Basicamente, rotina, limites e amor. É basicamente isso, assim. A gente conseguiu fazer isso, a gente consegue ter um ser humano minimamente funcionando ali. Apanhei tanto que nem lembro como foi a minha educação. KKK. Oh, meu Deus do céu. Apanhar ainda está presente na educação atual? Como é que você vê isso? Eu sei que é um tema bem polêmico, mas vamos lá, né? Olha, Paty, eu vou tentar ser sucinto, porque dá pra gente conversar muitas horas sobre isso, assim. Deixando claro, gente, que não é a minha opinião, tá? A gente tem trabalhos sobre isso, a gente tem muita coisa publicada. Não é nenhuma questão na psicologia para vocês verem o quanto que isso já está definido. Não se bate em criança. Porque o bater não ensina nada de positivo. Na maioria dos casos, ensina a criança a ter medo de você, né? Então, assim, acredito que todo pai e a mãe quer que quando a criança veja os dois, ela sinta carinho, amor, segurança, né? Imagino que não queira que a criança olhe e sinta medo, né? E aí vai reproduzir também uma situação de violência lá na frente, né? Muitas vezes. E é muito curioso, né, Paty? Porque a gente pensa assim, agredir um idoso é crime. Sim. Agredir um animal é crime. Por que bater, agredir, que não deixa de ser, uma criança seria educação, seria normal? Lógico que a gente sabe que isso é uma discussão atual, né? Isso a gente tem essa noção atualmente, na geração dos meus pais, né, dos nossos pais, isso não era assim. Mas que bom que a gente evolui e agora a gente tem dados para educar de uma forma muito mais saudável, né? As crianças. Adorei sua resposta, hein, Renan? Vejo pais que são extremamente permissivos. Qual o impacto que isso tem na formação do caráter da criança? Que bacana, que até complementa, né, o que a gente estava falando. Gente, por que a gente precisa ter
o limite, a disciplina, né? Porque, como eu falei, a sociedade vai cobrar limites e disciplina da gente, né? O que acontece muito quando a gente percebe essa ausência de um limite? São adultos que têm problemas com regras, basicamente. Porque a gente não nasce sabendo cumprir regras. Isso é ensinado desde muito cedo. Quando não é ensinado, é a pessoa que comete infração no trânsito, é a pessoa que comete crimes, né, de modo geral, é a pessoa que tem problema com autoridades até no trabalho, vai ter problemas. Então sempre pensem nisso, gente. Vocês estão tentando criar uma pessoa que vai viver bem em sociedade. O que a sociedade vai cobrar dessa pessoa? Que ela saiba lidar com regras. A gente ouve muito essa discussão de que muitos pais dão para os filhos hoje, falam mais um sim, porque ouviram muitos nãos, né, quando eram crianças. E aí estão estragando, entre aspas, essa geração, né? Isso está acontecendo mesmo? Isso é uma coisa que acontece na sociedade, que a gente brinca que é um pêndulo, né? Se for muito para lá, a próxima geração vai para o outro lado. Né? Tá. Então a gente precisa tentar parar esse pêndulo o mais no meio possível, né? Não é dizer sim para tudo que a criança quer, porque, de novo, a sociedade, a vida não vai dizer sim para tudo, mas também não é dizer não, porque tem situações que são super válidas da criança ter desejos e tudo mais, né? Rapidinho, dá tempo de mais uma perguntinha. Como foi minha educação? Não conheci meu pai e minha mãe me educou como deu. Sou grato a ela e tento ser o melhor pai que eu posso. Que bonitinho. Nem sempre você precisa reproduzir também, né? Exato. Às vezes uma falta de carinho e tal. Sim, é legal o que a gente falou no começo, né, Paty? Perfeito não vai ser, gente. Quando a gente fala, educação perfeita, todo mundo ganha bem, todo mundo mora bem, ninguém tá estressado, aí é fácil, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque no caso dele, por exemplo, a mãe educou como deu, porque o pai nem estava presente. Então, assim, a gente faz o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem, né? Esse é um tema que nunca se esgota, né, Renan? E também tem aquela famosa correção de rota. Errou, pode voltar e dar uma equilibrada. Que bom que não é uma situação que vai definir quem aquela criança vai se tornar, né? Muito mais a coerência ao longo dos anos ali. Maravilha, nosso querido psicólogo Renan Fileto. Vamos mostrar o Instagram do Renan hoje, para você conhecer um pouco mais do trabalho dele nas redes sociais também. É o Renan S. Fileto, né? Ele que está ali sempre com a gente toda segunda-feira no programa. Você pode conhecer o trabalho dele, toda a linha de atuação. É um cara que acolhe, é um cara que, se precisar fazer uma sessão online com você, você pode fazer um agendamento por ele, inclusive pelo Instagram. E é um cara super comunicativo, né? Vamos passar o número do seu WhatsApp para quem quiser falar com você direto? Vamos passar. Quem quiser conversar comigo é só chamar pelo 43 9 9980 9609. 9980-9609. É bem facinho de você decorar esse número. E o Renan vai estar com a gente na próxima segunda-feira. Obrigada mais uma vez, Renan. Com certeza, eu que agradeço.